Contra o Atlético, o Gabigol estragou a análise do jogo. Pro atleticano não, pro cruzeirense estragou a possibilidade de ganhar e para mim, que só queria avaliar, estragou a possibilidade de avaliar. Quando o Cruzeiro contratou o Gabigol, eu fiquei reticente pelo estilo de vida do Gabigol, né? Pelo estilo de jogador que ele é. O Gabigol é um jogador muito carismático, que chama torcedor e tal, que esse tipo de coisa é muito positiva, mas ele tem um estilo de um lifestyle trapper que eu acho que não combina muito com as características do Cruzeiro. Então a expulsão dele contra o Atlético e o fato dele ter estragado o primeiro clássico oficial do ano nem vai muito de encontro com as reticências que eu tenho em relação ao Gabigol. Eu acho que no curto prazo ele vai fazer uns gols e tal, e isso vai gerar a identificação dele com a torcida e vai bem. Eu acho que a relação tende a ir piorando a médio e longo prazo. Pelo estilo de vida, eu acho que a pouca implicação dele não me parece ser algo muito natural, a relação dele com o Cruzeiro, até pode ser que ele vire um super cruzeirense, mas pelo estilo dele, o estilo do clube, não me parece ser um relacionamento natural de acontecer, a não ser um relacionamento profissional. E acho que para ser um ídolo você precisa ter mais do que um relacionamento profissional. Não me parece, tem alguma coisa para mim que não encaixa. Só que a expulsão dele contra o Atlético não tem nada a ver com isso. É uma expulsão de um jogador que perdeu a cabeça sem nenhum motivo aos 30 minutos. Isso pode ajudar a piorar essa relação, né? Gabigol vem fazendo seus golzinhos de pênalti até aqui. Uma expulsão no clássico pode fazer com que a boa vontade, a paciência do torcedor do Cruzeiro fique um pouco menor com ele no decorrer do tempo. Mas a análise que eu tinha feito antes, de que eu sinto que não era o jogador a se trazer para ser o líder desse projeto e tal, não tem a ver com ele perder a cabeça no jogo. Tem mais a ver com médio e longo prazo, o estilo de vida, o estilo de jogador que é, o estilo de dentro de campo quase também. Acho que o Cruzeiro é mais de Alexis do que de Gabigol. Sabe? O Cruzeiro é mais de um jogador um pouco mais quieto, clássico, do que um jogador explosivo. É a sensação que eu tenho. Pode ser que não, pode ser que dê certo. Eu lembro que em algum comentário aqui alguém até falou de Renato Gaúcho, que foi bem no início dos anos 90, e de outros jogadores assim com mais um perfil também um pouco mais explosivo e que deram certo no Cruzeiro. Pode ser, pode acontecer. Só tenho a sensação de que não. E a expulsão contra o Atlético pode passar a sensação de que a paciência fica em algum momento um pouco menor, porque isso vai ficar marcado. Embora seja uma 7ª rodada de campeonato estadual e daqui a pouco todo mundo esquece. Mas tem que ficar de olho, né? Contratou um jogador que, como ele, que tem esse temperamento explosivo, o Cássio, que é um goleiro que a gente sabe como é que é. O Cruzeiro tem que recuperar muitos jogadores. Contratou apostando em recuperar muitos medalhões. Eu teria preferido fazer uma aposta em jogadores com mais fome, jogadores que ainda não ganharam muitas coisas e que precisam ganhar para ter uma carreira. Cássio, Gabigol, Dudu já são jogadores muito vencedores, não que eles não queiram que eles estejam jogando de qualquer jeito, mas é um perfil diferente do que eu acho que o clube precisava pelo momento que o clube vive. E análise de jogo muito pouca, realmente. O Cruzeiro aqui, até o 11 contra 10, até a expulsão do Gabigol, o Cruzeiro era melhor no jogo. O Cruzeiro tinha tido uma chance com o Dudu, que o Everson pegou, um chute do Dudu. Tinha tido uma ótima chance com o Gabigol, que bateu fraco. O Cruzeiro tinha mais posse de bola. O Cruzeiro era melhor até a expulsão do Gabigol. Ah, mas e a expulsão do Lianco? Poderia ter ocorrido? Poderia. O Lianco pisa no Dudu. Ah, mas o Dudu movimenta o braço. Cara, assim, o Lianco não precisava percorrer aquela rota, né? Pular o Dudu, passar o pé, a perna por cima do Dudu. O braço do Dudu tá ali. Em algum momento o Lianco consegue medir o tamanho do risco disso. E ele pisa no braço do Dudu. Ele poderia ter sido expulso. O VAR não chamou pra isso. Passou despercebido pela equipe de vídeo e pela equipe de campo também. E aí depois tem a expulsão do Gabigol. No momento em que o Cruzeiro trocava passes, no momento em que o Cruzeiro tinha ali a melhor dinâmica do clássico, tinha até um certo domínio, a gente pode dizer assim, do clássico, e aí não tem jeito. E a expulsão do Gabigol, ela é correta. Ela é correta. Independentemente do lance do Lianco com o Dudu, que a gente já analisou, a expulsão do Gabigol, ela é correta. É cotovelada, um abraço, não tem o que discutir, não tem papo. É uma correta expulsão, é uma justa expulsão do Gabigol. E aí o jogo muda. Aí o Cruzeiro, que tinha mais posse, começa a se ver mais fechado, começa a se defender mais, o Atlético vem pra cima com a mudança do Cuca no segundo tempo, e aí pra completar o combo de atuações infelizes ou de decisões infelizes, a falha do Cássio no chute do Hulk. Uma bola defensável, absolutamente defensável, para um goleiro do nível do Cássio, para um goleiro que joga no Cruzeiro, para um goleiro que é titular num clube desse tamanho. E por um goleiro que tem o tamanho que o Cássio tem. Então é uma falha do Cássio.
Eu já fiz vídeo esse ano aqui, depois daquela falha do Cássio no início do Campeonato Mineiro, no jogo lá em Brasília, né? Acho que contra o Atlético, destacando a falha e destacando como o Cássio reage mal. Naquela ocasião ele foi lá, botou os troféus e eu disse aqui, cara, não adianta colocar os troféus embaixo do travessão porque eles não vão evitar o Cruzeiro de tomar gol. Não é isso. Não é isso que está em questão. Ninguém discute o passado vitorioso do Cássio. Ninguém discute o tamanho dele. É um dos maiores goleiros desse século do futebol brasileiro. Ponto final. Fim de papo. É candidato, é debatido como talvez o maior ídolo da história do Corinthians. Você imagina o que é isso? Tem gente que coloca o Cássio nesse patamar, o maior ídolo da história do clube. Um dos maiores, sem dúvida. Isso nunca esteve em discussão. O que está em discussão é o momento do Cássio, que já saiu do Corinthians cometendo falhas e tendo um processo de desgaste com o torcedor do clube. E vamos falar a verdade aqui, cruzeirense. Pergunta para o corintiano se ele está mais feliz hoje com o Hugo Souza ou estava mais feliz com o Cássio nos últimos meses do trabalho dele no clube. Não tem muita discussão, né? Então, acho que o Cássio, ele não vive um grande momento, ele tem acumulado falhas em momentos importantes. Momentos importantes. Falhar na final da Sul-Americana é um momento importante. Falhar num clássico contra o Atlético é um momento importante. Em jogos grandes. Então, é fechar a boquinha e continuar trabalhando. É parar de responder galera em rede social, dessa vez ele tá na dele, e é isso mesmo, e continuar trabalhando. Mas é fato, o Cássio ontem falhou num jogo em que o ambiente mudou completamente. O jogo deu uns 180 depois da expulsão do Gabigol, ele fugiu da mão do Cruzeiro. Uma falha como essa tem um peso ainda maior. Um time com 10 em campo. Acabou o clássico. Praticamente acabou com a expulsão do Gabigol, acabou depois da falha do Cássio. Acabou o clássico. Então, falhou. Falhou, cometeu um erro grave, Gabigol cometeu um erro grave. Ontem, eu vi até muita gente dizendo, e eu vou entrar no assunto Matheus Pereira para fechar o vídeo. Pô, mas como é que é o torcedor, né? O Matheus Pereira sai de campo vaiado por parte da torcida, mas o Gabigol que botou o time no mato com a expulsão sai aplaudido. Eu acho que tem aí um contexto de duração, de permanência, de um tá chegando e o outro já tá consolidado e vindo uma fase ruim há um bom tempo. O próprio Matheus Pereira reconhece isso, que desde o final do ano passado, desde o segundo semestre do ano passado, ele não vem bem. O Gabigol acabou de chegar. Ontem foi o primeiro clássico. Então, para um jogador recém-contratado, existe ainda um crédito de chegada, que não vai durar muito, e que eu acho que é um crédito que se perde um pouquinho com a expulsão de ontem. Você já gasta umas vidas no game, sabe? Gastou umas vidinhas no jogo. Foi o que o Gabigol fez ontem com essa expulsão. Mas ele ainda é um jogador que está no clube há um mês. Um mês e meio. Ele acabou de chegar. Então é normal que o torcedor ainda segure um pouco a onda. Eu não imaginava mesmo com a expulsão o Gabigol ser vaiado por 50 mil cruzeirenses ontem no Mineirão. 50, 60 mil, sei lá quantos cruzeirenses tinham. Não imaginava. Num primeiro momento. Já a situação do Matheus Pereira é diferente. Porque é um jogador que está há mais tempo. É um jogador que foi mal no ano passado, na reta final do ano passado, foi muito mal na final da Sul-Americana, como praticamente o time inteiro do Cruzeiro foi. Então já tem um acúmulo de cobrança. E deu uma entrevista em Orlando que deixou parte da torcida chateada. Vamos falar sobre a reação do Matheus Pereira em cima daquilo que ele mesmo falou. Eu estava na transmissão com o Vitor Sérgio, com a Aline Nastari, do clássico em Orlando na pré-temporada. No Cruzeiro e Atlético da pré-temporada. E me chamou muita atenção a fala do Matheus Pereira depois do jogo, quando 2 vezes ele diz não saber sobre o futuro. O futuro a Deus pertence, eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. 2 vezes ele falou isso, na mesma resposta ali, na mesma fala. E aí, quando ele termina a entrevista, o repórter pergunta para ele, mas seu futuro é no Cruzeiro? Você vai continuar? A cabeça tá no Cruzeiro? Ele dá uma risadinha e sai. Ora, qual era a interpretação possível disso? O Matheus Pereira está com o pé fora. Ou o Matheus Pereira está se vendo fora do Cruzeiro. Ou, vamos lá, sendo generoso, o Matheus Pereira não está se fechando para a possibilidade de sair do clube. E olha, tá tudo certo, tá? Nós estamos falando aqui de uma relação profissional. Então não tem nada de errado. Não tem nada de errado. O jogador querer sair do clube. Agora, quando ele dá uma entrevista como essa, depois de um clássico e no tom que ele usou, é normal que uma parte da torcida se chateie, tipo assim, pô, o cara parece que não quer mais ficar. É normal que uma parte da torcida interprete dessa forma, não tem como o Matheus Pereira brigar com isso.
E aí o Matheus Pereira ontem confirma que pediu para sair do Cruzeiro. Gente, são muito claras as aspas. Ele confirmou que pediu para sair, que procurou o Matos, que procurou o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, que procurou o empresário e pediu e falou: quero sair para a Europa, porque quero criar meu filho na Europa, meu filho vai nascer, eu quero morar lá, eu quero oferecer uma melhor estrutura. E assim, não tem nada de errado nisso. Não, cara, a maioria esmagadora dos jogadores de futebol quer sair para a Europa. Matheus Pereira não está cometendo crime algum ao querer ir para a Europa. Agora, ele quis sair, é um direito dele, mas você tem que arcar com as consequências de uma decisão como essa. Quais são as possíveis, ou uma das possíveis, qual é? Consequências de uma decisão como essa? Você vai desagradar parte da torcida vai ficar chateada, parte da torcida vai achar que você não está nem aí para o clube, equivocadamente, injustamente ou não, mas é sentimento, é paixão, o torcedor reage dessa forma. Não tem como controlar isso. Pô, beleza, quer morar na Europa, mas pô, não tá nem aí pro clube. Jogador só pensa nele, jogador não pensa no clube. Na hora que o clube tá trazendo o Gabigol, o Dudu, um baita projeto, investindo e tal, o cara quer ir embora. É normal que o torcedor pense isso. Eu acho que não tem nada de errado querer ir pra Europa. Agora, o que não dá, aí com todo respeito ao Matheus Pereira, é ir pra uma linha de, tiraram do contexto. Põe a entrevista inteira. Ora, o que o Matheus Pereira queria? O que foi colocado, as aspas que foram, explicando um pouquinho de como é que as coisas funcionam, a aspa que ganha destaque é a mais relevante, é a fala mais impactante, a fala mais forte de um personagem. Então, numa entrevista, o que é extraído de mais impactante é a frase, né? É essa frase do Matheus Pereira. Eu pedi para sair, eu queria sair, eu queria ter ido embora. E mais, 2 vezes na mesma resposta, o Matheus Pereira usa o termo infelizmente. Infelizmente não aconteceu. Queria sair, conversei, queria morar lá, criar meu filho lá. Infelizmente não foi possível, resolvi ficar no Cruzeiro. Tive proposta de time brasileiro, resolvi ficar aqui. E aí quando você pega a frase, eu quis sair, eu conversei, eu queria ir embora. O que está sendo tirado do contexto aí, Matheus Pereira? Não tem nada tirado do contexto. Você admitiu que quis sair, que você procurou o Cruzeiro e pediu para ser negociado com o futebol europeu. Só que não aconteceu, não rolou, não pintou proposta, ou a coisa não andou, ou a proposta não foi aceita, enfim, não rolou.